Muito bem. Bom, gente, dando sequência aí, a nossa disciplina da parte geral, hoje vamos falar de 3 temas, vamos falar de efeitos da condenação, vamos falar de reabilitação e vamos falar de medida de segurança, ok? Vou projetar aqui, como sempre, os slides. Qualquer questionamento, peço que me façam preferencialmente pelo áudio. Eu posso comer mosca aqui na explicação e não visualizar o chat, ok? Vou projetar aqui para vocês. Boa noite, Jorge. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Acho que é este. Vamos lá. Visualizam o slide aí, gente? Sim ou não? Sim, professor. Ótimo, excelente. Vamos lá, então. Não, e o pior de tudo foi que o arquivo veio corrompido. O arquivo veio corrompido que estou projetando aqui direto do e-mail. Ah, meu Jesus em Cristinho. Vamos lá, gente. Começar do começo. Efeitos da condenação. Bom, a gente sabe que condenação criminal, né? No processo penal, vamos falar do óbvio, ele é feito com o propósito de que a pessoa seja responsabilizada penalmente. Não é isso? O processo penal é feito com o propósito de que a pessoa seja responsabilizada penalmente. Aquela que cometeu uma conduta definida como crime, para esta conduta é prevista uma pena, uma das 3 modalidades de pena que nós já sabemos, privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Por meio do processo criminal, o propósito é que seja aplicada a pena àquela conduta prevista em lei como delito. Beleza? Só que, para além da aplicação da pena propriamente dita, para além da responsabilização penal, a condenação, ela gera outros efeitos. A condenação criminal, ela gera outros efeitos, efeitos outros que não apenas a aplicação de pena. E o primeiro tópico que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente os efeitos da condenação. Vamos falar exatamente sobre os efeitos da condenação. Correto? Vamos lá. Peraí, Tiguinho. Vamos falar exatamente sobre efeitos da condenação. Pois bem. Ah, filhinho. Um momento, gente. Momento. Gente do céu, esse computador tá ruim demais. Vamos lá, efeitos da condenação. O artigo 91 traz o que ele chama de efeitos genéricos e efeitos específicos. Efeitos genéricos e efeitos específicos. Artigo 91.
são efeitos genéricos da condenação. Inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Olha só, gente. Nós sabemos que muitos dos delitos, quando vocês começam a estudar e estudam direito civil, não sei se vocês já estudaram responsabilidade. Professor, Oi? desculpa interromper, mas o slide não está passando. Não? É uma tela totalmente branca. Ah, peraí, Tiquinho. Eu acho que eu vou projetar o Meet. Peraí, só um pouquinho. Esse computador vai me matar de raiva. Vamos lá. Vocês me veem? Interrompeu a apresentação agora? Sim. Ok. Deixa eu abrir o WhatsApp Web aqui para ver se não melhora. WhatsApp Web. Se a projeção por meio dele não fica boa. Eu baixei, olha só para vocês verem. Eu baixei o arquivo, o slide, ele é visualizável. Ele é visualizável. Conectados. Ele é visualizável no e-mail, mas quando eu peço para baixar, ele não baixa. Ele não baixa. Ele baixa, mas o arquivo aparece corrompido. Deixa eu ver aqui, vou achar o líder aqui. Aí que eu vou aí. Professor? Aí é com vocês, gente. Aí é com vocês. De repente vocês conseguem. É porque eu estou com essa dificuldade aqui. É uma possibilidade. Porque... Excelente. Vocês visualizam o slide aí? Sim ou não? Excelente. Vamos lá, vamos lá. Vamos desembolar. Então, gente, o que acontece? Como eu dizia, nós temos efeitos que são chamados efeitos genéricos e temos os chamados efeitos específicos. Efeitos genéricos e efeitos específicos. O artigo 92... Deixa eu achá-lo aqui.
O artigo 92, ele traz como primeiro dos efeitos, a obrigação de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Olha só, gente, o que acontece? Como eu disse, não sei se ainda vocês estudaram responsabilização civil, mas todo delito, ele gera, tranquilo, Fernanda, ele pode gerar prejuízo de ordem material. Ele pode gerar prejuízo de ordem material. Gerando prejuízo de ordem material, porque de ordem moral quase sempre, né? De ordem moral quase sempre. Mas prejuízo de ordem material ele pode gerar. Por exemplo, num crime de furto, num crime de roubo, em que há violência ou grave ameaça. A pessoa, além de ter seu celular subtraído, ela pode ter sido agredida, ter sido hospitalizada. Em função da hospitalização, ela teve despesas médicas, eventualmente teve que fazer uma cirurgia, teve medicamento, enfim, ela teve prejuízo financeiro em decorrência do delito que ela sofreu, correto? Neste caso, quando o inciso 1 fala que torna certa a obrigação de indenizar, o que quer dizer? Quer dizer que, porque na responsabilização penal, na responsabilização civil, nós temos dois momentos. No primeiro momento, nós precisamos confirmar que é devido. Num primeiro momento, nós temos que saber, é devido. E num segundo momento, nós temos que saber quanto é devido. Beleza? A condenação no criminal, ela torna certa a responsabilidade de indenizar. Ou seja, caso a pessoa que foi vítima de um delito queira receber uma indenização em decorrência do prejuízo financeiro experimentado em decorrência do delito, ela não vai mais precisar provar que sofreu o prejuízo. Ela vai precisar apenas quantificar esse prejuízo. Não se discute mais se é ou não é devida a indenização. Discute-se apenas o valor da indenização, correto? Discute-se apenas o valor da indenização, ou seja, a condenação criminal, ela torna certa a obrigação de indenizar. Ela torna certa a obrigação de indenizar. Ok? Deixa eu autorizar aqui. Segundo dos efeitos, inciso 2. Inciso 2, vamos lá. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Lesado, aquele que efetivamente sofreu prejuízo, ou um terceiro de boa-fé. Vamos lá. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que constituam. Não, isso aqui teve um erro. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Olha só, a linha A, ela se refere aos instrumentos do crime. Que instrumentos são esses? Quaisquer instrumentos são perdidos em favor da União. Quaisquer instrumentos no cometimento do crime? Não. A linha A refere-se apenas àqueles instrumentos cujo fábrico ou alienação, porte, seja vedado em lei. Por exemplo, uma arma de fogo utilizada no cometimento de uma lesão corporal, ela é perdida em favor da União. Por quê? Porque a posse dela, a menos que seja por uma pessoa devidamente autorizada, a posse dela, o porte dela é proibido em lei, correto? Mas se essa mesma lesão corporal tiver sido
cometido, por exemplo, com um facão, com uma foice, não é um instrumento cujo fábrico ou cuja posse, cuja porte é proibido. Correto? A linha B, do produto do crime ou de qualquer bem cujo valor que constitua proveito auferido com agente... Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. A linha B, ela já se refere ao proveito do crime. A linha A se refere ao instrumento do crime, aquilo que foi utilizado para o cometimento do delito, e a linha B, ela se refere ao cometimento do crime, ao proveito obtido pelo crime. Vamos lá, neste mesmo roubo, vamos falar de um roubo. Um roubo efetuado com porte de arma de fogo, pessoa não autorizada. Ela vai perder a arma de fogo em razão da linha A, que é um instrumento do crime, e ela vai perder o celular furtado, roubado, ou o valor que constitua proveito. Eventualmente, a pessoa vendeu este celular, o dinheiro que ela obteve com a venda de celular também é perdido em favor da União, ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. Ou seja, em primeiro lugar, no caso da linha B, em primeiro lugar, vale o direito da vítima, correto? Caso ou essa vítima não seja identificada, ou a pessoa tenha obtido um proveito muito maior, né? Suponhamos que a pessoa, com aquele valor, ele tenha conseguido multiplicar aquele dinheiro obtido com o celular, você ressalva o direito do valor correspondente ao celular furtado e, eventualmente, outro ganho obtido pela pessoa com aquele montante, ele é perdido em favor da União. Correto? Muito bem. Artigo 91. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Mais uma vez. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior. Aqui é a circunstância em que o produto ou proveito do crime, ele não é encontrado. Quando ele não é encontrado, exatamente com o propósito de resguardar, perdão, eu não falei para a Fernanda, pode passar o slide aí, Fernanda. Exatamente com esse propósito de resguardar... Professor. Oi? Já passei o slide, eu estou acompanhando aqui. Ótimo. Exatamente com esse propósito de resguardar o proveito, quero dizer, o proveito do crime não, né? Com o propósito de não deixar que a pessoa usufrua dos benefícios do delito, é que se estabelece a possibilidade de, quando o proveito propriamente do delito não é encontrado, que se perca bens ou valores a eles correspondentes. Se nós estivermos falando deste mesmo... Se não for encontrado, se a gente tiver um outro valor correspondente, um valor correspondente a um patrimônio que a pessoa possua, você não encontrou o veículo furtado, porém, aquele assaltante, ele possui um dinheiro em banco, ele possui um outro veículo, onde nós temos ali um valor correspondente que ele pode perder em favor da União, ressalvado o direito da vítima, correto?
Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas asseguratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Mais uma vez, parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas asseguratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Olha só, gente, o parágrafo 2º, ele fala de duas figuras. Ele fala da figura do investigado e ele fala da figura do acusado. Quem é o investigado? O investigado é aquele que está sendo objeto de um inquérito policial. Quem está respondendo ao inquérito policial é o investigado. Quem é o acusado? O acusado é aquele que está respondendo a um processo. O parágrafo 2º, ele fala de medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias. Que medidas assecuratórias é essa? Assegurar o quê? Assegurar a responsabilização civil pelo dano causado. Eventualmente, a pessoa está respondendo, vamos lá, a pessoa está respondendo, nós já mexemos muito com isso aqui, a pessoa está respondendo por um crime de desvio de verba. Fala-se que ela desviou um dinheiro proveniente aí de um contrato, um município, prefeito municipal, desviou dinheiro referente a um contrato firmado com a União, um convênio em que recebeu 500 mil reais. Esse dinheiro simplesmente sumiu, 500 mil reais. E, ao que tudo indica, ele foi totalmente desviado exatamente pela pessoa do prefeito. Como não se consegue rastrear esse dinheiro, o que seria a medida seguratória? Seria bloquear um valor correspondente, sendo o acusado a pessoa do prefeito, bloquear esse valor correspondente nas contas do prefeito. Essa é uma medida securatória. Bloquear um imóvel que ele possua de valor correspondente para que ele não possa alienar. Esse dinheiro ele vai ficar bloqueado, ainda não tem perdimento. Por que ainda não tem perdimento? Porque trata-se de um investigado respondendo a um inquérito ou de um acusado respondendo a um processo. Então, nós vamos simplesmente assegurar, correto? Não há a perda ainda. O propósito é, em havendo condenação, que possa haver essa perda. Artigo 91A. O artigo 91A, ele é relativamente novo, podemos dizer assim. Foi criado aí com o pacote anticrime. Ele também traz, aqui, gente, é importante que se diga, o artigo 91, ele traz efeitos genéricos para todos os delitos, e o artigo 91A, ele também traz efeitos genéricos, que vocês vejam que lá em cima consta, efeitos genéricos e específicos. O 91A também traz efeitos genéricos. Vamos a ele. Nas hipóteses de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, então são infrações mais graves de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Olha só, gente, esse artigo 91A, que foi criado com o pacote anticrime, ele quer ser mais abrangente no que diz respeito à descapitalização do crime. Este é o propósito do 91A. Ele quer ser mais abrangente, porque vejam vocês, aqui ele autoriza essa perda, você não precisa propriamente, por meio do 91A, não precisa ser propriamente indicado, olha, este aqui foi o produto subtraído, furtado, roubado, este aqui foi o produto objeto de estelionato,
esse aqui foi o produto objeto de desvio. Você não precisa, para se valer do artigo 91A, você não precisa demonstrar exatamente qual é o produto ou qual é o proveito. Produto é aquilo propriamente que foi subtraído, que foi obtido. Proveito é o ganho obtido em função do delito, correto? Não é propriamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se o prefeito que desviou lá os 500 mil, se ele pegou esses 500 mil, ele é um fazendeiro, comprou de gado, ali em 3 anos ele multiplicou, conseguiu ampliar, aqueles 500 mil viraram 800 mil, né? Isso é proveito. Isso é proveito que ele obteve com o delito, correto? O que o artigo 91A está fazendo, ele está dando uma maior possibilidade de perda desses bens, de perda do produto e do proveito, na medida em que não há necessidade, com base nele, de indicar propriamente o produto ou proveito. Ele abre a possibilidade de se considerar produto ou proveito a diferença entre o patrimônio real da pessoa e aquele patrimônio que é compatível com o seu rendimento lícito. O patrimônio real que a pessoa tem e o patrimônio real que ela tem e aquele que é compatível com o seu rendimento lícito. Correto? E vejam só como é que ela regulamenta esse entendimento. Parágrafo 1º. Para efeito de perda prevista no caput do artigo, entende-se como patrimônio do condenado todos os bens. Quais são os bens efetivamente do condenado? De sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha domínio, benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente, porque é muito comum, em especial se estivermos falando, como disse, de delitos de desvio de verba, se estivermos falando de um estelionatário muito esperto, se estivermos falando de crime organizado, se estivermos falando de crime fiscal, se estivermos falando de crimes do colarinho branco em geral, é muito comum a pessoa não ter todo o patrimônio no nome dela, né? Ela procura mascarar este patrimônio. Então, para efeitos penais, para efeito de perdimento, considera-se sim os bens de sua titularidade, ok, isso aí é sem dúvida, né? O carro registrado em seu nome, a casa registrada em seu nome, o dinheiro que você possui em banco, mas também aqueles em relação aos quais a pessoa tem o domínio ou benefício direto ou indireto, na data da infração recebidos posteriormente, porque nada impede que o cara, o imóvel não está no nome dele, mas está no nome da esposa, está no nome da filha, está no nome de um amigo, mas o imóvel é de fato dele, né? Tudo leva a crer que é dele. Inciso 2, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Aquelas transferências que se faz simplesmente no papel, simplesmente para mudar de titularidade. Parágrafo 2º, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou da procedência lícita do seu patrimônio. Só se tiver provas concretas de que a posse é do acusado. Aí não é de fato, só se tiver provas lícitas de que o patrimônio se é que você está se referindo a essa última hipótese em que eu falei, só se tiver provas lícitas de que o bem, de fato, é do amigo, da terceira pessoa em nome de quem está. Mas se ele tiver simplesmente a posse, se estiver claro, evidente, que ele tem simplesmente a posse, mas não é de sua propriedade, aí não tem como. Aí não tem como. Correto? Essa é realmente uma situação muito difícil Essa é uma situação muito difícil de provar. Só que é e não é. Porque o que acontece é o seguinte,
É interessante isso hoje em rede social, né? Hoje, rede social, assim, é uma possibilidade, né, gente? É uma possibilidade. Porque ninguém quer patrimônio também se você não puder usufruir do mesmo. E hoje, rede social é uma coisa, a gente costuma falar que, em especial no tráfico de drogas, tem muita gente que está ali porque consegue a droga fácil, tem muita gente que quer. Você tem o traficante, que é o cabeça, que quer obter o dinheiro com o rendimento, com o tráfico. Você tem alguns poucos usuários e você tem aquele que vive do glamour, né? O traficante está sempre muito bem acompanhado, está nas melhores baladas, está vivendo uma vida de ostentação e muitas vezes essa propriedade de fato você pode conseguir provar pela circunstância da pessoa usufruir do bem. Não é? Não dá para você conceber, o carro ele está registrado no nome do meu amigo, mas quem sempre está com o veículo sou eu. Não é? Você pode trilhar esses caminhos, só que, lógico, provar situação de fato não é fácil. Isso aí não tem dúvida. Provar situação de fato não é fácil. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Sendo um bem móvel. Professor, mas sendo um bem móvel e o agente consegue a procuração de onde o condenado registrou o bem em nome de terceiro, isso não seria uma manobra ilícita? Vamos lá. Professor, mas sendo um bem móvel, ok, e o agente consegue a procuração de onde o condenado registrou o bem em nome de terceiro. Isso não seria uma manobra ilícita, mas é exatamente prevendo essa possibilidade de ilicitude dessas manobras que essa nova lei aí, essa nova regulamentação 91A do pacote anticrime, é que abriu essa possibilidade. Ela abriu essa possibilidade exatamente de tentar identificar, tentar reverter pseudo-situações de direito. Tentar demonstrar, ela abre a possibilidade de você tentar demonstrar, olha lá, o inciso 2. Inciso 1 e 2. Ela abre a possibilidade do Ministério Público tentar demonstrar que aquela situação de direito não corresponde a uma situação de fato. Que a pessoa, que o proprietário de fato daquele bem é outro, é o condenado, é o criminoso. E não aquela pessoa próxima a ele, em nome de quem o bem está. Caso o Ministério Público consiga demonstrar isso, e caso o Ministério Público entenda, né, porque não é só demonstrar que está em nome de terceiro, não, mas consiga demonstrar que aquele patrimônio que está em nome de terceiro é incompatível com o rendimento lícito da pessoa, aí nós podemos considerar isto proveito ou produto do crime para fins de perdimento. Porque nada impede que eu, né, se não constituir um crime autônomo, mas nada impede que a pessoa, se não estivermos falando de uma situação criminosa, nada impede que a pessoa ela possa registrar um bem em nome de terceiro, não é? Não estou falando para fins de perdimento, não. Não estou falando aqui para fins de perdimento, não. Estou falando, lógico que o mascaramento do patrimônio ele pode constituir infrações outras, mas eu estou falando para fins de perdimento. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do seu patrimônio, né? Porque nada impede que o condenado, na verdade, nem todo mundo tem renda formal, não é isso? Nem todo mundo é empregado, tem renda formal, recebe um salário fixo.
Então, nada impede que a pessoa consiga provar, falar, olha, este patrimônio aí é compatível com o meu rendimento. Ele é compatível com o meu rendimento é este. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Então, vejam vocês, a quem compete fazer essa apuração entre diferença de patrimônio real e patrimônio legal, digamos assim. A quem compete fazer essa demonstração de diferença entre patrimônio real e patrimônio legal, para entender a diferença do real como sendo proveito ou produto de crime? Compete ao Ministério Público demonstrar essa diferença. Compete ao Ministério Público demonstrar essa diferença. Ele tem que demonstrar antes da propositura da ação penal, porque o Ministério Público, ele vai ter que requerer já quando dá propositura da ação. O Ministério Público propõe a ação penal, a denúncia é a primeira peça da ação penal pública, né? Assim também como nós temos a petição, é a petição inicial da ação penal pública, digamos assim. Quando o Ministério Público propõe a ação, já com a petição inicial, ele tem essa possibilidade de requerer ele tem a oportunidade de requerer o perdimento desses bens. Ele tem a oportunidade de requerer o perdimento desses bens. Mas essa apuração já deve ter sido feita por ele antes da propositura da ação. Ok? Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, vejam vocês, gente, o negócio, ele não é tão simples, né? Ele não é tão simples assim. Além dessa demonstração ser difícil, dessa incompatibilidade, o juiz, quando da determinação da perda, o juiz tem que indicar, em obediência ao parágrafo 4º, ele tem que indicar exatamente o que vai ser perdido em razão da condenação. Exatamente o que vai ser perdido. Qual foi a diferença e qual bem vai ser perdido. Se vai ser um imóvel, se vai ser um automóvel, se vai ser montante em banco, em nome de terceiro, correto? Já que nós estamos falando aqui de um patrimônio, podemos estar falando aqui de um patrimônio incompatível, né? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Olha só para vocês verem que interessante. Mais uma vez, os instrumentos utilizados na prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, a depender da justiça onde tramite a ação penal. Nós sabemos que temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Os instrumentos do crime serão perdidos em favor da União se estiver tramitando o processo na Justiça Federal. Serão perdidos em favor do Estado se estiver tramitando a ação na Justiça Estadual. Ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, ou a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sérios riscos de serem utilizados para cometimento de novos crimes. Lembra do exemplo que eu dei para vocês lá Você pode cometer um delito, né, de roubo, se valendo de uma arma de fogo, como você pode cometer um delito de roubo se valendo de uma faca, de um facão. Pensar numa hipótese aqui maluca, né? Pensar numa hipótese idiota, para ficar bem tranquilo. Se você tiver um grupo especializado, é tranquilo, né, gente? Não é nem uma tão difícil assim de se imaginar, não. Vamos
a nova milícia, lembra? Quem é aqui dos nossos municípios aqui do norte de Minas está sabendo, ou quem é de município próximo, ou mesmo nós que somos daqui de Montes Claros, todo mundo ficou sabendo do novo cangaço, né? A nova milícia, não, o novo cangaço que estava fazendo esses municípios aqui do sul da Bahia, norte de Minas. Chegava em 4, 5 veículos na cidade, tocava o terror. Aquilo ali é criminalidade organizada. Numa situação daquela, o juiz pode aqui, ó, entender que a utilização os veículos. O veículo, ele não é instrumento, ele não é proibido a sua fabricação, a sua propriedade, a sua posse, não é isso? Mas ele pode ser, numa circunstância desse, ele pode ser utilizado como um instrumento, e em razão de se tratar de organização criminosa, mais uma vez, estamos falando aí do novo cangaço, né? Em se tratar de organização criminosa, este veículo, que foi utilizado no cometimento do crime, ele pode ser perdido em favor da União. Tranquilo? União ou Estado. Beleza, gente? Essa é a diferença aqui. Se for um delito comum não praticado, por organização criminosa, nós vamos lá no 91, nós vamos lá no 91, inciso 2, 1A. Perdão, nós vamos lá no 91, inciso 2, a linha A. Perdimento dos instrumentos do crime, desde que constituam coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato criminoso. Beleza? Se falarmos de criminalidade comum, o instrumento tem que ser algo cuja fabricação, alienação ou porte constitua algo criminoso. Pensem, arma de fogo. Se, porém, não estivermos falando de crime comum, se estivermos falando de crime organizado, e aí é o parágrafo 5º do 91A, neste caso, pede-se em favor da União e do Estado todos os instrumentos de cometimento do crime, não só aqueles cuja fabricação, alienação ou porte constitua crime, beleza? No exemplo nosso dado aí, você pode perder, nesse novo cangaço aí, poderia se perder os veículos que foram utilizados no cometimento do crime. O artigo 92, gente, pode passar aí, Fernanda, por favor. O artigo 92, ele traz uns efeitos chamados efeitos específicos da condenação. Efeitos específicos. Por que específicos? Porque eles dizem respeito a apenas alguns delitos. Eles não se referem a todos os delitos. Vamos lá. Inciso 1. O inciso 1 se refere aos delitos, aos crimes cometidos contra a administração pública. São também efeitos da condenação. 1. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Essa perda, vamos lá, isso. A perda do cargo, da função pública ou do mandado eletivo. A linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Olha só, gente. Nós temos várias categorias de crime, correto? Temos crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, e temos os crimes contra a administração pública. Quando os crimes contra a administração pública são praticados por servidores públicos, porque nós temos crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e por pessoas que não são servidores públicos. Quando os crimes contra a administração pública são praticados por servidores públicos, enquadra aqui na linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Se um servidor público
comete um crime contra a administração pública e a ele é aplicada uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano, qual o efeito específico para o servidor público? Perda do cargo, função pública ou mandado eletivo. A linha B, ela já se refere aos crimes em geral. Por mais que ela diga respeito a servidor público, porque quem ocupa cargo, função pública ou mandado eletivo é servidor público ou político, né? O cargo tem estabilidade, a função pública de livre nomeação e exoneração, e o mandato eletivo é ocupado por políticos. Pois bem, a linha B, a linha A, refere-se exclusivamente a crime contra a administração pública. Se o crime for contra a administração pública, basta 1 ano. Para crimes de outra natureza, ou seja, crime de furto, crime de homicídio, crime de estupro, enquadra na linha B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Se for aplicada a um servidor público uma pena de 5 anos por um delito de estupro, por exemplo, ele perde a função pública. Perde o cargo público. Correto? Perde a função pública, o cargo público ou mandato eletivo. Compreendem, gente? Para os crimes em geral. Para o crime contra a administração pública, basta 1 ano. Por quê? Pela natureza do delito. Muito mais condenável. Pode passar, Fernanda, por favor? São também efeitos da condenação. Inciso 2. Inciso 1 se referia à perda do cargo eletivo. Inciso 2. Olha lá. E este se refere a crimes cometidos. Esse aqui, o do inciso 2, eles já se referem à natureza da vítima. Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do poder familiar, contra filho ou filha, ou contra descendente, ou contra filho, filha, outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Veja só, gente. Neste caso, nós estamos falando de quem é detentor de poder familiar, né? Que antes se falava de pátrio poder, mas hoje nós não temos mais a figura do pátrio poder, porque o poder familiar é exercido tanto pela mulher quanto pelo homem. Então, nós estamos falando de perda de pátrio poder, tutela ou curatela. Não sei se vocês já estudaram tutela ou curatela no direito civil. Mas também é uma forma de representação, é uma forma é uma figura jurídica por meio da qual, são figuras jurídicas por meio das quais uma terceira pessoa representa uma outra que está sob os seus cuidados. Além de, claro, o tutelado, o exercente da tutela, da curatela e do poder familiar, ele ter obrigações de cuidado, além de representar perante terceiros, ele tem obrigações de cuidado para com aquele em favor de quem ele exerce o poder familiar, a tutela ou curatela, ok? Pois bem, se esta pessoa, ao invés de cumprir, pode perguntar, Carla. Professor, boa noite. Uma curatela, ela seria semelhante a uma interdição ou tem diferenças entre elas, diferenças grandes entre elas, ou tem uma semelhança? Não, elas são figuras que se aproximam. Eu não vou aqui me aventurar a apresentar distinções para vocês, até mesmo porque é de outra área, de uma área de direito civil. Mas o que vocês têm que entender, o que tem em comum entre poder familiar, tutela, é até mesmo importante entender isso para compreender o porquê desse inciso 2. O que tem de semelhança entre poder familiar, tutela e curatela?
O que há de semelhança entre elas é aquele que exerce esses poderes perante terceiros, ele representa aqueles que estão sob seu poder. E em relação àqueles que estão sob seu poder, ele tem deveres de cuidado, ele tem obrigações de cuidado para com aqueles que ele representa. Perante terceiros, ele representa aqueles que estão sob seus cuidados, e para aqueles que estão sob seus cuidados, ele tem obrigação de cuidar. E aí nós estamos falando, por exemplo, do filho, nós estamos falando de alguém que seja interditado, como muito você disse, muito bem, e tem um tutor. O tutor representa perante terceiros, mas o tutor tem dever de cuidado com relação a esta pessoa. Pois bem, se este exercente do poder familiar, se o pai, ou a mãe, ou tutor, ou curador, ao invés de cuidar, se ele pratica delitos contra o filho, o tutelado ou o curatelado, o inciso 2 fala que, em função da condenação, né? Nós estamos falando de efeitos da condenação. Se em função da condenação, se o crime for praticado contra qualquer deles, há a perda deste poder, há a perda do poder familiar, há a perda da tutela e da curatela. Nos crimes dolosos, né? Não, essa não é um efeito cabível nos crimes culposos, tem que haver intenção. E também crimes sujeitos à pena de reclusão. Os crimes sujeitos à pena de reclusão, eles são sempre mais graves, na medida em que a pena de reclusão ela é direcionada para os delitos mais graves. Então, nós temos que ter um delito sujeito à pena de reclusão, e o crime tem que ser doloso. O crime culposo contra um tutelado, filho ou curatelado, não gera o efeito de perder o poder familiar, tutela ou curatela, né? Se você tem um acidente automobilístico, vamos lá, Rodrigo. No que tange a segurança, temos a tutela de minha criança e podemos ter a tutela de minha mãe ou meu pai, por exemplo. Com relação à criança, se a criança você se refere a filho, com relação ao filho você tem o poder familiar. Com relação a filho você exerce o poder familiar. A tutela ou a curatela você exerce com relação a outra pessoa, que não filho. Tranquilo? Você pode ser tutor, por exemplo, de um irmão seu que possua qualquer tipo de problema e não seja capaz dos atos da vida civil. Inciso 3, mais alguma ponderação aí? Tranquilo? Inciso 3, inabilitação para dirigir o veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Olha só, gente. Não entendi, Rodrigo. Ah, tranquilo. Olha só. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Vejam só, gente, nós temos o Código de Trânsito, e o Código de Trânsito ele traz ele prevê lá uma série de crimes. E para alguns delitos ele tem a previsão de suspensão, interdição da habilitação. Ele traz efeitos para a autorização para dirigir. Aqui no 92.3, nós temos o efeito de inabilitação para dirigir veículo automotor, quando ele é utilizado como meio para a prática de crime doloso. Os delitos lá do Código de Trânsito são previstos como crime culposos. Ali nós temos previsto ali o homicídio culposo, nós temos a lesão corporal culposa, cometidos por meio de veículo automotor.
não temos ali previsto o veículo sendo utilizado como um instrumento para cometimento. Se eu voluntariamente quero causar lesão corporal em alguém por meio de atropelamento, se eu voluntariamente quero matar alguém por meio de atropelamento, neste caso eu não vou incidir, não é em homicídio culposo do Código de Trânsito, eu vou estar incidindo no homicídio doloso previsto no Código Penal. E nesta circunstância, eu fico inabilitado para dirigir veículo, é um dos efeitos, efeito específico da mesma forma. Por que que é efeito específico? Porque ele é direcionado apenas para aqueles casos em que o veículo foi utilizado como instrumento para cometimento de crime doloso. Beleza? Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Em caso de dirigir sobre efeito de álcool. Efeito de álcool é outra coisa, Fernando. O efeito de álcool ele pode ser considerado, a depender da circunstância, ele pode ser considerado como crime préter-doloso. Préter-doloso não, perdão. Ele pode ser entendido como uma circunstância em que a pessoa assumiu o risco do cometimento do delito. Assumiu o risco do cometimento do delito. Neste caso, não é préter-doloso, estou viajando. Ele assumiu o risco do cometimento do delito, a depender da circunstância. E aí pode enquadrar como dolo eventual. Neste caso, eu não vejo como possível, necessariamente, como cabível esse efeito específico do inciso 3 aí, não. Eu acho que o inciso 3... Ele pede realmente o dolo direto. Ele pede o dolo direto. Os efeitos... Vamos lá. Os efeitos que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, o juiz deve, a respeito dele, se manifestar quando da sua condenação. Veja, agora que interessante, gente, ó. E aí, para ficar bem claro, nós temos o 91, que traz os efeitos genéricos, o 91A, que também traz efeitos genéricos, correto? Agora, olha só para vocês verem. Direito eu vou te falar. Você tem que ir lá e voltar, ir lá e voltar. No 91, nós não temos essa necessidade, essa previsão de que deverá ser motivadamente declarado o seu efeito. Já no 91A, nós temos essa exigência, já que o juiz deve indicar qual bem vai ser perdido. 91A é a circunstância lá quando a pessoa quer mascarar o patrimônio. Já o 92, que são os efeitos específicos, aí o 92 ele é fechado com esse parágrafo único, onde se exige que o juiz necessariamente declare na sentença o efeito, senão ele não ocorrerá, né? Ele não vai se fazer presente. Por mais que o homicídio tenha sido cometido, um homicídio doloso tenha sido cometido com a utilização de um veículo como instrumento, a pessoa querendo matar alguém, pegou o veículo e atropelou a vítima, né? Um homicídio doloso. Se o juiz não declarar expressamente na sentença essa inabilitação para dirigir veículo, ela não é automática. Beleza? O juiz tem que declará-la. Ok, gente? Vamos passar alguma dúvida a respeito de efeitos da condenação? Tranquilo? Ok. Vamos passar para reabilitação. Reabilitação, gente, o que acontece com a reabilitação? A reabilitação, ela é regulamentada tanto no Código Penal,
quanto na Lei de Execução Penal. A LEP, a Lei de Execução Penal, vocês vão estudar lá na frente, vocês vão estudar, se não me engano, no 9º ou 10º período. A reabilitação, ela tem referência a ela aqui e é feita referência a ela também na Lei de Execução Penal. Ela é, inclusive, mais bem regulamentada na Lei de Execução Penal do que aqui no Código Penal. Porém, trair não foi revogada e nós temos que a ela se referir. A reabilitação ela tem um único propósito. A reabilitação ela tem por propósito fazer com que não conste mais nos registros o cometimento de crime por parte da pessoa. Aquele que cumpriu a sua pena, a pessoa cometeu um delito, foi condenado, cumpriu pena. A reabilitação é um procedimento, a reabilitação prevista no Código Penal. Ele é um procedimento por meio do qual a pessoa objetiva, ela tem por propósito fazer com que não conste nenhum registro de que ela um dia foi condenada e de que ela um dia cometeu delito. Este é o único propósito. Não reste registro de que ela cometeu o crime, de que ela cumpriu pena. Beleza? Por que que a da Lei de Execução Penal é melhor do que a forma regulamentada na Lei de Execução Penal é melhor do que no Código Penal? Porque na Lei de Execução Penal, o procedimento simplesmente não existe. A Lei de Execução Penal ela já prevê que, cumprida a pena, automaticamente já não restam registros para nenhuma finalidade. Quer dizer, para uma só. Para fins de reincidência, caso a pessoa venha cometer novo delito dentro daquele espaço de 5 anos. Né? Dentro daquele espaço de tempo lá previsto no Código Penal. Só para isso. Não fica registro para nenhuma outra finalidade. Mais uma vez, na Lei de Execução Penal, este efeito é automático. Aqui nós temos o procedimento. Vamos a ele. Reabilitação, artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurada ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação prevista no 92, vedada a reintegração à situação anterior no caso dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Então, vocês veem que o propósito realmente é acabar com qualquer registro onde a respeito o registro acerca de cometimento de crime ou acerca de pena aplicada. Este é o propósito. Vocês vejam aí que esse registro, inclusive, ele atinge os efeitos da condenação, que a gente acabou de falar, só não reverte a situação dos incisos 1 e 2. Inciso 1 fala de perda de cargo, né? Ou seja, a pessoa não vai voltar ao cargo. Inciso 2, a incapacidade para exercício do poder familiar, tutela e curatela. A pessoa também não vai, obtida a reabilitação, a pessoa não vai voltar a ter direito ao poder de tutela e curatela. Obtida a reabilitação, a pessoa não vai voltar a seu cargo público, correto? O que ela vai conseguir não vão ficar registros do cometimento do crime, nem da condenação, e nem de outros efeitos que não estes. Beleza? Pode passar, Fernanda. A reabilitação poderá ser requerida, e olha só para vocês verem como ela é, artigo 94, como ela é... A reabilitação prevista na Lei de Execução Penal é muito melhor do que esta, porque aqui nós temos um procedimento, tá? Aí no artigo 94. Lá, este é um efeito, é previsto na Lei de Execução Penal, que este é um efeito automático. A não permanência de registro é um efeito automático. Aqui não, precisa de um procedimento. Olha lá, artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta. Decorridos 2 dias. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, acabamos de estudar,
se não sobrevier revogação, desde que o condenado. Então, vejam, enquanto na lei de execução penal é automático, aqui a pessoa precisa esperar passar 2 anos, que é contado a partir do momento em que terminar a execução da pena, correto? Ou se a pena for extinta por qualquer outro motivo, terminar a execução da pena, ou se a pena for extinta por qualquer outro motivo, e nós vamos falar de extinção de punibilidade, é o tema da nossa aula da próxima semana. Próxima semana nós já vamos ver extinção de punibilidade. Então tem que esperar passar esses 2 anos após o cumprimento, após o encerramento do cumprimento da pena. E neste período aí, como consta, pode ser computado o período de prova. Lembra que nós falamos de período de prova do livramento condicional, período de prova da suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, perdão, período de prova do livramento condicional, período de prova da suspensão condicional da pena. Este período de prova pode ser considerado para fins de cálculo desses 2 anos que devem ser esperados para dar entrada no pedido de reabilitação. Desde que o condenado, e aqui trazem condições, as alíneas trazem as condições para que a pessoa possa requerer ou ter direito à reabilitação. 1. Ter domicílio no país no prazo acima referido, nesses 2 anos. 2. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. A pessoa tem que levar uma vida ordeira, né, gente? Não se envolver em confusão. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Não sei se vocês já viram a novação. A novação está lá no direito das obrigações. É uma outra figura de direito civil. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter tido residência no país, ok? Condição 1. Condição 2, a pessoa tem que ter um bom comportamento público e privado. Condição 3, a pessoa tem que ter ressarcido a vítima do delito, em razão do dano ocasionado pelo crime, ou ressarcido, ou apresentar um documento que comprove que a vítima o perdoou, ou que essa dívida mudou. Novação é quando a dívida muda de característica. Beleza? Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Então, nada impede que ela seja requerida mais de uma vez. E reafirmo, gente, é um procedimento previsto no Código Penal, porém, os efeitos, o que se quer por meio do procedimento da reabilitação, já é previsto na Lei de Execução Penal como efeito automático do cumprimento da pena. E não precisa nem aguardar esses 2 anos. Ok? 95, a reabilitação será revogada de ofício ao requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Se a pessoa vier a sofrer nova condenação, essa reabilitação obtida por meio deste procedimento do Código Penal, ela é revogada, desde que a pena não seja pena de multa. Ok? Vocês vejam que o tema reabilitação ele é um tema muito simples, e o que vocês têm que ter em mente? Quando falar em reabilitação, o que vocês têm que ter em mente? 2 coisas, né? Primeiro, ela também é regulamentada na lei de execução penal de uma forma bem mais tranquila. E qual é o propósito dela? O propósito dela é não constar registro de que a pessoa cometeu o crime, não constar registro de que a pessoa cumpriu pena. E, de acordo com a previsão do Código Penal, é um procedimento, tem alguns requisitos a serem atendidos para que se consiga essa reabilitação. Beleza? 10h25. Gente, eu não sei se a gente fala...
Se não tivesse dado aquelas travadas no início, dava para ter dado conta de medida de segurança, viu? Nós temos 15 minutinhos, vamos falar de medida de segurança? A aula está acabando 10h40, não é? É isso, não é? Vamos falar? Então vamos lá. Também não tem muita dificuldade em medida de segurança, não. Pode passar aí, Fernanda, por favor? Gente, nós já falamos por alto de medida de segurança. Nós já falamos por alto. A grosso modo, a gente sabe que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Não é isso? O conceito tripartido de crime. A culpabilidade... O que é culpabilidade? Vocês se recordam? Lá no primeiro Direito Penal 1. A culpabilidade é a consciência da ilicitude do fato e a capacidade de se determinar segundo esta consciência. Isso é culpabilidade. Quando a pessoa comete um fato previsto como crime, porém, em razão do seu desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se ela não tiver culpabilidade, né, se ela não tiver essa capacidade de culpabilidade, ela cometeu apenas um fato típico e ilícito. Ela não cometeu um fato culpável porque ela não tem essa consciência. Por não ter essa consciência, a essa pessoa não pode ser aplicada uma pena. A esta pessoa é aplicada uma medida de segurança. Por mais que ela tenha cometido ela tenha tido uma conduta prevista em lei como crime, não vai ser a ela aplicada uma pena. Diz-se, inclusive, que a sentença é a chamada sentença absolutória imprópria. Por que ela é uma sentença absolutória imprópria? Porque a pessoa não é condenada, porém a ela é aplicada uma medida de segurança. Correto? Pode passar aí, Fernanda, por favor. Exato, Hugo. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são: 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, a falta, em outro estabelecimento adequado. 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Olha só, gente, existem dois tipos, então, de medida de segurança. Existe a medida de segurança onde a pessoa fica internada e existe a medida de segurança onde a pessoa simplesmente se sujeita a tratamento ambulatorial. A pessoa vai para tomar medicação, vai fazer terapia, e existe aquele onde a pessoa realmente deve ficar internada. Agora, vejam só para vocês verem que interessante. Quando aplicar uma e quando aplicar outra? Quando aplicar uma e quando aplicar outra? O juiz ele tem liberdade. O juiz ele tem liberdade. Por quê? Porque na medida de segurança, o que se considera é a periculosidade. Se a periculosidade, se o juiz, por meio de uma junta médica, entender que a pessoa apresenta uma alta periculosidade, pode determinar a sua internação. Se o juiz entender que a pessoa apresenta uma baixa periculosidade, pode determinar a sua sujeição apenas a tratamento ambulatorial. Correto? Vai depender da periculosidade. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Como eu disse para vocês, semana que vem nós vamos falar de extinção de punibilidade. Nós temos várias causas de extinção de punibilidade. A principal delas é a prescrição. Se a conduta atribuída àquele que cometeu o delito, se essa conduta já estiver prescrita, se a conduta já estiver prescrita, se estiver prescrito, está extinta a punibilidade. Se tiver extinta a punibilidade, não pode ser aplicada medida de segurança. Olha só para vocês verem que doidura. Suponhamos que a gente tenha, e aí nós temos um movimento antimanicomial que é forte. Suponhamos que a gente tenha um autor de estupro. Esse autor de estupro é sabidamente uma pessoa que tem problemas mentais, correto? Ocorre que a punibilidade foi extinta, ou por prescrição ou por qualquer outro motivo.
Por mais que essa pessoa seja uma pessoa que apresente periculosidade, ela cometeu um crime contra a dignidade sexual, ela cometeu um estupro, ela apresenta periculosidade, ela é doida, né? Vamos dizer assim, no termo mais comum, ela é doido com essas tendências aí, ela facilmente vai estuprar outra pessoa se ela tiver oportunidade, né? Em razão do seu problema mental também. Não é possível impor a ela a medida de segurança. Por quê? Porque a medida de segurança só é aplicável no caso de cometimento de fato típico e ilícito, e tem que haver a punibilidade. Por mais que a medida de segurança não seja pena, a punibilidade não pode estar extinta. Correto? Pode passar, Fernanda? Ali. Se o agente for inimputável, é isso mesmo? É. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Olha só, o 97, nós sabemos que nós temos crime de pena de detenção, pena de reclusão. O 97, ele está abrindo a possibilidade para que o crime, sendo punido com detenção, e nós sabemos que os delitos punidos com detenção são delitos menos graves, o 97, ele abre a possibilidade para que o juiz, vendo que o delito é punido com detenção, estabelecer simplesmente tratamento ambulatorial. Ocorre que o juiz, eu acabei de dizer para vocês, ele tem a faculdade de entender que, olha, por mais que este delito cometido aqui seja punido apenas com pena de detenção, é um delito menos grave, punido com pena de detenção, o autor, ele apresenta uma alta periculosidade. Como ele apresenta uma alta periculosidade, eu não vou estabelecer pena de tratamento ambulatorial, não. Eu vou mandar ele para internação, correto? O artigo 97, ele traz apenas uma faculdade, o juiz é livre. O juiz é livre. Parágrafo 1º, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. E olha só, porque eu sempre costumo brincar que dar uma de doido no direito penal não é boa coisa. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Olha só, gente. Pena tem data certa, né? Você sabe, se a pessoa não fizer... Se a pessoa tiver o pior comportamento carcerário possível, não tiver progressão de regime, suspensão condicional da pena, livramento condicional, se ela fizer tudo errado na execução da pena, ela sabe o dia que ela vai entrar e o dia que ela vai sair. A pena. Medida de segurança, não. Medida de segurança é por tempo indeterminado. Por isso que dar uma de doido no direito penal não é uma boa coisa. A medida de segurança é por tempo indeterminado. Enquanto o perito, enquanto a junta médica virar e falar, olha, a periculosidade dele permanece. Enquanto a junta médica disser que a periculosidade permanece, o juiz não determina a interrupção da medida de segurança. Se tiver internação, a pessoa vai continuar internada. Se for tratamento ambulatorial, a pessoa vai continuar sob tratamento ambulatorial, enquanto a junta não falar que cessou a periculosidade. Ok? Há quem defenda que essa indeterminação teria como limite a pena máxima prevista para o delito. Há quem defenda esta tese. Né? Se a pessoa cometeu um homicídio simples de 6 a 20, ela não pode ficar internada mais de 20 anos. Ela não pode ficar internada mais de 20 anos. Mas fato é, o parágrafo 1º aí prevê, não estabelece limites. E o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Pode passar, Fernanda, por favor? A perícia médica.
Parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se determinar o juiz da execução. Olha só, gente. O parágrafo 1º já falou lá que o período mínimo da medida de segurança é de 1 a 3 anos. O juiz pode estabelecer desde já, olha, medida de internação aqui por 3 anos. Encerrado esses 3 anos, a pessoa deve ser submetida a uma perícia, para a perícia virar e falar, olha, cessou a periculosidade ou não cessou a periculosidade. Ok? E a partir dessa primeira perícia, de ano em ano, a pessoa novamente se submete à perícia com essa finalidade específica, dizer se a periculosidade cessou ou não cessou. Desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Olha que doidura, gente. A desinternação, para aqueles que receberam medida de internação, ou a liberação, para aqueles que receberam medida de tratamento ambulatorial, será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, vier a praticar fato indicativo da persistência de sua periculosidade. O que justifica a medida de segurança, gente, mais uma vez, é a periculosidade, não é isso? O que justifica a medida de segurança é a periculosidade. Se a pessoa, a quem foi que não mais sujeita à medida de segurança, se ela, dentro do espaço de 1 ano, ela vem a praticar fato indicativo da sua periculosidade, ou seja, de que a junta médica errou, ela novamente pode ser internada ou novamente pode ser submetida a tratamento ambulatorial. Agora, é importante dizer que o parágrafo 3º, ele fala de pratica fato indicativo da persistência da periculosidade. Não pede que seja praticado um crime. Não se faz necessário que a pessoa pratique um delito para que se possa entender que a periculosidade dela permanece. Basta ela praticar um fato que seja entendido como indicativo de que a sua periculosidade permanece. Ou seja, a conduta por ela praticada não precisa necessariamente ser uma conduta prevista como crime. Ela não precisa reincidir. É isso que eu quero dizer para vocês. Ok? Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Se durante o tratamento ambulatorial o juiz entender que ele é insuficiente, né, que o tratamento ambulatorial ele é insuficiente, ele pode determinar que a pessoa seja transferida do tratamento ambulatorial para a internação. Para o último slide aí, por favor, Fernanda. Substituição de pena por medidas de segurança para o semi-imputável. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Gente, o semi-imputável está lá no artigo 26. Nós temos a previsão para o semi-imputável de uma redução de pena. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, ou seja, do semi-imputável, necessitando o condenado, nós estamos falando a sujeito à pena. A pessoa já está cumprindo pena, ok? Necessitando o condenado de tratamento curativo, ou seja, a partir daquele determinado momento ele venha a sofrer problema psiquiátrico de qualquer natureza, poderá ser substituída a pena privativa de liberdade por internação ou tratamento ambulatorial. E aí segue as mesmas regras, período mínimo de 1 a 3 anos,
e aí nós vamos ter que submeter a perícia para ver se a periculosidade permanece. Ok? E artigo 99, para encerrarmos, o internado será recolhido. Roger. Situação onde você estagia, como você faz estágio? A pessoa teve condenação ou não? Esse negócio de problema psiquiátrico é complicado, caramba. Pois é. O internado será recolhido em estabelecimento dotado com características hospitalares e será submetido a tratamento. Então, este tratamento ele não pode se dar. O artigo 99 aqui está garantindo que a medida de segurança ela não pode se dar em um presídio. A medida de segurança ele não pode se dar em um presídio. Tem que ser com um local com características hospitalares. Gente, aqui nós encerramos medida de segurança. Amanhã a nossa aula será presencial, né? Nós estamos com uma aula por semana aí presencial. Amanhã a nossa aula será presencial. Eu já vou correr atrás, Caio, para disponibilizar essas aulas. Pode ficar tranquilo, essas aulas gravadas. E vou ver o que eu apronto aqui para esse bendito poder rodar normal, a nossa aula render mais. Beleza? Bom, é só isso, gente. Boa noite. Até amanhã. Tranquilo? Boa noite. Vamos lá, gente.